Marcelo Medeiros, que vai nos falar sobre o movimento espírita aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a Deus também por permitir que eu esteja aqui e compartilhe um pouco desse estudo, dessa pesquisa que eu fiz. Hoje, a pedido da Maura, ela pediu para eu falar um pouquinho sobre nós espíritas aqui nos Estados Unidos, falando um pouco da nossa responsabilidade, do nosso trabalho e um pouco de como é, né, ser espírita e espalhar e ajudar a difundir os ensinamentos que o espiritismo traz aqui nesse país tão belo. E interessante que na pesquisa que eu fui fazer, em um dos textos que encontrei de Allan Kardec, desculpa, mais devagar, eu esqueci. Acabei de prometer para o André que eu falaria mais devagar e já estou eu aqui quebrando a minha promessa. Então, mais devagar. É interessante que um dos textos que encontrei da Revista Espírita, Kardec menciona que os Estados Unidos são o berço do espiritismo. Então, antes de falar um pouco então do nosso papel de espírita aqui, da nossa responsabilidade e do nosso trabalho, então vamos ver um pouquinho o porquê que o Kardec cita os Estados Unidos como berço do espiritismo. Então aqui temos as Fox Sisters, que são a Leah, a Maggie e a Kate. As Fox Sisters são as três irmãs, que na época elas eram adolescentes e elas moravam aqui no estado de Nova York, na região de Hydesville. E o que aconteceu naquela época? Agora sim. Em março de 1848, as três moravam numa casa com os pais e a casa era tida como mal assombrada. As pessoas ali naquela região achavam que a casa era mal assombrada e isso se devia a barulhos que eram ouvidos lá. E as três irmãs, elas começaram também a ouvir os sons, eram como se fossem batidas na parede, e elas resolveram então um dia conversar com essas batidas para ver, elas acharam que se tratavam de um espírito e resolveram começar a fazer perguntas para aquele espírito. E, para surpresa delas, o espírito começou a responder. Primeiramente com um sim e um não, aqui uma batida como sendo sim, duas batidas como sendo não, ou vice-versa. E elas conseguiram dessa maneira ter um diálogo com aquele espírito. Depois a comunicação começou a ficar um pouco mais complexa, elas conseguiram fazer com que as batidas se transformassem em letras do alfabeto, e com isso elas conseguiram inclusive chegar ao nome de Charles Rosna, que era esse espírito que se comunicava com elas. E esse espírito ele tinha morrido 5 anos antes da família Fox se mudar para aquela casa. Então, qual a importância disso? A importância disso é que esse foi considerado como o começo do espiritualismo moderno, que seria o começo dessa comunicação com os espíritos que a gente vai ver posteriormente também acontecendo por toda a Europa, aqui nos Estados Unidos também, em vários outros lugares lá no mundo, com as mesas girantes também, aquelas mesas que giravam em muitas reuniões que eram feitas, inclusive lá no Brasil tem-se também informações de mesas girantes, mais ou menos em torno de 1850 no nordeste do país. Então, assim, foi um movimento que começou, uma manifestação que começou a ocorrer em diversos locais do mundo. Agora, nessa da Fox Sisters foi realmente considerado um marco, porque foi quando começou essa comunicação, quando elas começaram a ter essa comunicação inteligente, digamos assim, com os espíritos. E aqui também na região de Nova York, aqui na região do nordeste do país onde nós estamos, nós tivemos o Andrew Jackson Davis, que ele é conhecido como sendo o João Batista do espiritualismo. Andrew Jackson Davis nasceu no começo do século XIX, na região de Poughkeepsie, no estado de Nova York, e ele começou a ter a primeira experiência mediúnica em 1843. Ou seja, a gente vê aí 5 anos antes das irmãs Fox começaram a ter a comunicação, ele já tinha experiência mediúnica. E quando a gente fala em experiência mediúnica, no caso, ele tinha contato com os guias espirituais dele, ele fazia
palestras estando em transe mediúnico, que na época que se falava era como se fosse uma hipnose, que eram feitas hipnoses. Mais para frente ele conseguia entrar nesse transe sem a necessidade de ter o magnetizador, aliás. Então ele já é considerado como também fazendo parte desse berço aí do espiritismo. Inclusive, no dia em que as irmãs Fox tiveram aquela comunicação, aquela primeira comunicação com o espírito, ele pressentiu isso, ele teve uma premonição. Ele diz num dos diários que ele manteve na época, que naquela manhã ele acordou com uma voz falando para ele que naquele dia iria começar uma nova maneira de uma demonstração dessa espiritualidade. Ele ouviu a voz falando: uma demonstração irá nascer hoje. Então, naquele mesmo dia à noite, foi quando ocorreu aquela comunicação das irmãs Fox, e mais para frente isso se tornou conhecido aqui em todo o país. Então ele fez essa ligação que justamente naquele dia, no diário que ele tinha essa anotação, ele comparou que foi no mesmo dia em que teve a comunicação das irmãs Fox. E outra coisa interessante disso é porque ele tinha... Opa, desculpa. Tentar voltar. O que eu fiz aqui? Espera. Agora sim. Então, e o Andrew Jackson Davis, e ele tinha conhecimento do que estava acontecendo na Europa com Allan Kardec, do mesmo jeito que Allan Kardec também sabia o que se passava aqui nos Estados Unidos. Tudo bem que a comunicação naquela época não era nada fácil como é hoje, né? Que a gente tem e-mail, a gente tem internet, que se comunica rapidamente, era tudo necessário vir por cartas, livros eram enviados por navio, então se demorava algumas semanas para se ter notícia do que acontecia em cada continente. Mas eles tinham essas comunicações entre eles, porque a gente vê em um jornal que o Andrew Jackson Davis teve aqui nos Estados Unidos sobre o espiritualismo, um jornal espiritualista, ele trazia textos do Allan Kardec, ele publicava textos do Allan Kardec. E na Revista Espírita a gente também encontra menções de Andrew Jackson Davis que foram feitas por Allan Kardec. Então a gente pode ver que realmente Kardec fala dos Estados Unidos como berço do espiritismo, porque tiveram todas essas manifestações, essas comunicações por aqui, e tinha esse intercâmbio naquela época. E agora sim, essa comunicação, essa fala sobre a Escola Espírita Americana, que está na Revista Espírita de maio de 1864. Então, na Revista Espírita desse ano, o Allan Kardec ele traz um texto escrito A Escola Espírita Americana. Nesse texto, ele vai falar um pouco sobre a diferença, que as pessoas perguntavam para ele se havia diferença entre o espiritismo aqui nos Estados Unidos e o espiritismo que ocorria lá na Europa. Então ele vai trazer alguns pontos para explicar se existia diferença ou não, como que era o movimento espírita em cada um dos continentes. E o primeiro ponto que ele traz é esse, ele fala: a extrema liberdade que existe naquele país, no caso aqui nos Estados Unidos, ali favoreceu a eclosão de ideias novas. E foi por isso que os espíritos escolheram-no como o primeiro teatro dos seus ensinos. Então ele vai explicar que é justamente por essa liberdade que existe aqui nos Estados Unidos desde do início. Aqui os Estados Unidos é um dos países, né, que a gente vê que tem a liberdade como seu tema, como o país se orgulha de ter a liberdade. Ele fala que justamente por isso os espíritos escolheram os Estados Unidos para começar essa manifestação, porque aqui teria local realmente para eles se manifestarem, teria uma aceitação realmente das pessoas para que ocorressem essas manifestações. Inclusive ele fala que a manifestação em si, essa manifestação mediúnica, não é algo novo, não é algo que começou a ocorrer naquela época. Aliás, se a gente for ver, tem um livro do Ernesto Bozano, que é Os Povos Primitivos e Suas Manifestações. Ele fala sobre essas manifestações mediúnicas ocorrendo desde a idade, assim, desde que o homem ainda era pré-histórico. Ele fala, por exemplo, uma coisa bem interessante, que ele diz que assim, os espíritos sempre se comunicaram com nós encarnados. E uma das coisas que ele fala é que naquele povo antigamente, muitos povos primitivos, eles tinham nas pedras, eles achavam que os espíritos estavam nas pedras. Então, em alguns povos, eles cultuavam pedras, colocavam as pedras em volta de fogueira, realmente para como se fosse a luz, indo em direção àqueles espíritos. E uma das explicações que ele fala
para isso é que os povos primitivos eles viam às vezes objetos se movendo, como pedras se movendo do nada, e que eram já algumas manifestações mediúnicas, e faziam essa relação que o espírito estaria ali naquela pedra, e não, claro, não saberiam que o espírito poderia estar mexendo aquele ambiente ao seu redor, mas eles acreditavam que o espírito estivesse na pedra. Por isso, em várias culturas antigamente, é possível ver isso, essa questão desse culto às pedras. Então é algo que o Kardec também fala, que não é algo novo, que é algo que já existia, só que teve uma maior liberdade, uma maior aceitação naquele ambiente no século XIX. E aí um outro ponto que ele fala, de todos os princípios da doutrina espírita, aquele que encontrou mais oposição na América, e pela América é preciso entender exclusivamente os Estados Unidos, foi o da reencarnação. Então aí ele está querendo explicar mais ou menos um pouco, falando dessa diferença do que existia na Europa e aqui nos Estados Unidos, que aqui nos Estados Unidos a reencarnação ainda era um tópico naquela época um pouco mais difícil de ser introduzido e de ser aceito na sociedade. Tanto é que a gente vê nos textos do Andrew Jackson Davis, nos livros dele, ele não cita a reencarnação em momento algum. E ele tinha essa comunicação com os espíritos, e os espíritos não trouxeram para ele naquela época a questão da reencarnação. E Kardec explica justamente isso, porque se trouxesse uma ideia para cá, que seria uma ideia difícil de ser aceita, as pessoas aqui naquela época iriam rejeitar tudo que estivesse vindo da espiritualidade. Então os espíritos, sabiamente, traziam aquelas informações que o país já estava pronto para receber, e as informações que ainda não estavam, eles deixariam para trazer em uma outra época. E até inclusive um dos textos do Andrew Jackson Davis, ele traz um dos livros dele, se não me engano, numa das suas autobiografias, ele traz 5 pontos, ele traz um texto assim, 5 pontos que eu acredito e 5 pontos que eu não acredito. E um dos pontos está realmente na múltipla existência nossa, múltiplas reencarnações, mas no final ele fala, isso não significa que um dia eu não vá acreditar nesses pontos que eu falo que hoje eu não acredito. Ou seja, por mais que ele não acreditasse, por mais que os espíritos não tivessem trazido aquele conhecimento para ele na época, ele estava aberto para isso. Se um dia viesse, ele estaria aberto para esse conhecimento. E um último ponto aqui que ele traz também nesse texto, ele fala, os espíritos procedem por toda parte com sabedoria e prudência, para fazer-se aceitar, evitam chocar muito bruscamente as ideias recebidas. Então, justamente isso, eles esperam, preparam aquele terreno, aí sim, no momento certo, trazem aquelas ideias para cá. E tanto é que hoje a gente vê que a reencarnação é um ponto, se a gente for ver em vários filmes de Hollywood, em vários seriados que temos hoje, tem a questão da reencarnação, se fala em múltiplas existências, então é um ponto que hoje já há uma aceitação maior, mas naquela época ainda não havia. E ainda mais, o Kardec encerra esse texto, né, sobre a escola espírita americana, trazendo uma carta e uma informação de que havia um jornal em São Francisco, ou seja, lá na costa oeste dos Estados Unidos, havia um jornal na época que eles publicavam textos de Allan Kardec, publicavam textos espíritas, e até o editor do jornal mandou uma carta para o Kardec pedindo para ele enviar mais livros aqui para os Estados Unidos, porque falou que todos os livros que tinham vindo para cá tinham se esgotado nas livrarias. Então era algo que os americanos estavam muito ansiosos por receber toda aquela informação, por receber todo aquele conhecimento que estava começando ali na Europa. E ele ainda fala que o seguinte, que, por exemplo, que não significa que porque o movimento nasce em um local, ele não pode ser desenvolvido em outro, e ele cita, no caso, a indústria. Ele fala que a indústria que nasceu lá na Europa veio aqui para os Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos que teve um desenvolvimento muito maior dessas maquinarias industriais, dessa tecnologia toda, do que na Europa. Então ele fala que nada impede que o espiritismo, o espiritualismo nascesse aqui nos Estados Unidos, fosse para a Europa, onde teria uma base filosófica maior, realmente para se expandir, como todo aquele conhecimento do Allan Kardec, que era um professor, era um acadêmico, então ele pôde pegar todo aquele conhecimento, todas aquelas informações que eram recebidas pelos espíritos, trazer aquela base dele filosófica, toda aquela bagagem de um pedagogo, de um professor de universidade, e preparar a codificação
que ele preparou os 5 livros que nós temos a base do Espiritismo e depois difundir para o mundo. Então ele fala justamente isso, que tem que ter esse intercâmbio entre os continentes. Agora falar um pouquinho então do Espiritismo aqui no Brasil. Como a gente viu, o Espiritismo começou o berço aqui nos Estados Unidos, foi para a Europa. E por que falar aqui no Brasil? Porque muitas vezes nós aqui, a maioria de nós brasileiros, o Espiritismo hoje, o movimento espírita aqui nos Estados Unidos, ainda é feito, na sua maioria, por brasileiros. Então é importante também a gente falar um pouquinho de como o Espiritismo chegou lá no Brasil. E o que se tem notícia seria nos anos 1860, que eram franceses que estavam fugindo de Napoleão e foram para o Brasil e levaram na bagagem os livros de Allan Kardec. Tanto é que o primeiro livro que foi traduzido para o português foi o Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um livro pequenininho que traz assim a base da teoria de Kardec. Foi o primeiro livro que foi traduzido para o português naquela época. Até então, o Espiritismo era mais ainda difundido entre a classe média alta, entre as pessoas que falavam o francês, que naquela época era muito comum os brasileiros de classe alta irem estudar na Europa, principalmente na França, depois voltar para o Brasil. Então, geralmente era a classe mais alta, a classe superior, que tinha acesso realmente a ler e a estudar os livros do Kardec, já que na época ainda não tinha tantas traduções como temos hoje em dia. Agora, e aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos é interessante que eu coloquei justamente a imagem aí da ilha de Porto Rico, que muitas vezes a gente faz ideia que nós, brasileiros, que trouxemos o Espiritismo para cá. Mas o Espiritismo, como eu falei, já teve o berço do Espiritismo, foi aqui, né? Depois terminou se esvaziando um pouco ao longo daquelas décadas, mas a volta do Espiritismo aqui para os Estados Unidos, desse movimento espírita, nem foi por nós brasileiros, foi antes disso. Foi pelas pessoas lá de Porto Rico. Por quê? Os livros de Allan Kardec chegaram a Porto Rico antes de chegarem lá no Brasil. Lá no Brasil foi em 1860. Lá em Porto Rico eles chegaram em 1856. Então, assim, em 1856 já havia cartas, lá já havia literatura lá em Porto Rico falando que um jornal de Porto Rico dizia que o Espiritismo era um dos temas em voga entre as reuniões da classe alta da ilha. E, de novo, essa questão da classe alta. Por quê? Porque os livros eles eram chegados por contrabando, que não era permitido que se levasse, se importasse esses livros para a ilha na época. Então, eles eram contrabandeados para Porto Rico e depois eles eram, então, espalhados pela classe alta, que era a classe também que conseguiria ler o francês, já que ainda não havia tradução. Porto Rico, nessa época, ainda não era parte do território americano. Só que, mais tarde, aqui em 1933, aí sim Porto Rico já está anexado ao território americano, e é quando se tem notícia do primeiro centro espírita que é fundado na cidade de Nova York, que é o Centro Libertad del Espiritismo, foi fundado pelo casal Luiz e Pilar Pérez. Então, isso é interessante para a gente ver, que a gente vê hoje que tem, lá em Nova York temos centros espíritas que ainda estão lá, que mais geralmente centros espíritas que foram fundados por brasileiros, alguns centros em inglês, alguns centros fazem trabalho em português e inglês, mas o primeiro centro que se tem notícia lá foi em 1933, justamente fundado por um casal de Porto Rico que se mudou para Nova York. E até uma coisa interessante, quando eu e o Sérgio a gente se mudou para um apartamento em que a gente mora hoje, foi uma pessoa instalar a TV a cabo da gente lá em casa. E a gente tem lá em casa uma prateleira cheia de livros espíritas, né? E todos os livros do Allan Kardec estão lá. A gente tem até mais de um, tem livro em português, a codificação em português, em inglês. Alguns em inglês a gente tem até 2 ou 3 do mesmo. E o instalador de TV a cabo viu e ficou impressionado. E falou, nossa, o Allan Kardec. E a gente, o Allan Kardec, porque você conhece o Allan Kardec? Ele falou, ele é um homem muito poderoso, né? Assim, ele conhecia o Allan Kardec. Daí a gente começou a perguntar um pouco para ele, ele tinha ascendência, né, ele falou, no caso, espanhola, de Porto Rico, então ele já conhecia. Para a gente ver como realmente isso já foi forte, assim, não é algo que só nós, às vezes a gente tem ideia que nós brasileiros, que sabemos que temos mais conhecimento de quem é Allan Kardec, mas não. Tem outras culturas, tem outros países que também sabem bastante. Lá em Porto Rico, então, tem bastante
Informação, sim, tem bastante gente que conhece o Allan Kardec e dessa vez foi até muito interessante a gente ver isso. A gente mesmo, eu não tinha essa informação ainda, não tinha feito essa pesquisa na época e eu fiquei até bem espantado e entusiasmado com o conhecimento que ele tinha de Allan Kardec. E depois, antes mesmo, logo depois desse centro de 1933, que hoje já não existe mais, em 1959 teve o Centro Espírita o San José, que ainda existe até hoje, lá em New Jersey, aqui em New Jersey, né, aliás. Então esse é o Centro Espírita em funcionamento, que se tem notícia mais antigo aqui dos Estados Unidos, em Jersey City. Então, e ele foi fundado, realmente é um centro que até hoje funciona em espanhol, tem espiritismo, eles estudam em espanhol, então assim, para ver como antes mesmo de nós, trazendo o espiritismo lá do Brasil, já tinha o movimento espírita também aqui nos Estados Unidos. E para falar então dessa questão do nós espíritas aqui nos Estados Unidos, o porquê é importante o nosso papel, o nosso trabalho, eu trouxe alguns textos desse livro Entre Irmãos de Outras Terras, que é um texto que traz desculpa. É um texto que traz diversas cartas que foram psicografadas por Chico Xavier durante a viagem que ele fez aqui para os Estados Unidos em 1965. E é até interessante que essa questão do Chico vir para cá para difundir o espiritismo lembra um pouco o que o Paulo de Tarso fez logo no início do cristianismo, as viagens que ele fez para também difundir o cristianismo naquela época, para levar os ensinamentos de Jesus para diversos povos ali da região. Da mesma maneira que Paulo ia e ficava um tempo em um local, ficava outro tempo em outra localidade, e depois continuava aquela comunicação com as igrejas que eram abertas. A gente vê que o Chico fez isso também, ele veio aqui para os Estados Unidos, foi para a Europa, nesse mesmo livro tem também algumas... Obrigado. Esse mesmo livro tem algumas comunicações que foram recebidas durante viagens do Chico para a Europa. E um exemplo muito bom que a gente vê hoje que continua fazendo isso é o Divaldo Franco. Com mais de 90 anos, ele continua viajando para os Estados Unidos, continua viajando para a Europa, continua viajando para países da América Latina, pelo mundo inteiro, para fazer palestras e realmente para levar todo esse conhecimento, todos esses ensinamentos que o Espiritismo traz para nós. Então, eu trouxe aqui algumas cartas, sempre falando quem foi que fez a psicografia, quem trouxe, né, de quem que é o texto, uma foto aqui mais ou menos do lugar. Então, nesse daqui a gente tem uma carta chamada Pontos Fundamentais para o Espírita em Viagem, que foi de André Luiz, psicografado por Chico em Nova York. Então, um dos pontos que ele traz nessa carta, ele fala para os espíritas em viagem evitarem críticas e discussões. E o outro ponto que ele também traz é jamais escarnecer dos hábitos e crenças do país em que esteja. Então a gente vê dois pontos fundamentais aqui. Qual que é? O primeiro dele é a gente vai para um país que não é o nosso, vamos respeitar aquele país, respeitar aquela cultura, respeitar aqueles hábitos daquelas pessoas e não criticar, não trazer nenhuma crítica e discussões, assim, tanto discussões nossas com, no caso aqui com os americanos, que eles são os nossos anfitriões, nós estamos no país deles e não o oposto, então são eles que estão abrindo as portas para nós, no caso aqui nos Estados Unidos, e discussões entre a gente também, que muitas vezes, né, é muito comum a gente ver visitas indo na casa de outras pessoas, as pessoas começam a discutir, é algo bem desagradável, né? Discussão qualquer que seja é bem desagradável, ainda mais quando a gente não está na própria casa. Então esse é um ponto que o André Luiz traz, para a gente evitar tudo isso. E o que eu trouxe para a gente comparar esse trecho de Mateus, em que ele fala, ele está falando o que Jesus falou para eles, né, falou para os discípulos, que em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retires. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés.
Então, assim, a gente pode ver como é bem semelhante o ensinamento que o André Luiz trouxe e esse ensinamento que Jesus trouxe aos seus discípulos, porque naquela época também Jesus fazia essas viagens com os discípulos em diversas aldeias da região, justamente para levar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então ele falou isso. E quais são os pontos que a gente pode ver aí? Também a gente pode ver essa questão do respeito, a gente respeitar o local que a gente for, saudar as pessoas, levar a paz, ou seja, aquilo que a gente está trazendo, a gente levar para o nosso ambiente, e essa questão também de sacudir o pó dos vossos pés, se aquela casa não nos receber e nem escutar a nossa palavra, ou seja, não deixar nenhum rancor, não deixar nenhuma mágoa. Assim, se a gente for a algum lugar, fizer uma aproximação, falar do Espiritismo e não for bem recebido, ok, vamos para frente, a gente pode ir para outro lugar, deixa qualquer resquício, qualquer rancor, qualquer sentimento ruim que a gente tiver, deixa ali. Ainda fala, e como sabe que o responsável pela produção se esmerará em fornecer-te frutos maduros em tempo adequado, espera por eles com paciência. Então, a mesma questão, se a gente for ver, pelo que a gente mostrou aqui do Espiritismo aqui nos Estados Unidos, que começou, né, foi o berço do Espiritismo aqui em 1848, aí mais para frente voltou para cá no comecinho da década do século XX com os porto-riquenhos, aí depois tivemos uma vinda maior de brasileiros que também vieram. Então, assim, aos poucos, esses ensinamentos estão vindo. E, às vezes, aqueles frutos realmente ainda não estão duros. Assim, a gente vai trazendo os frutos e eles vão amadurecendo cada qual ao seu tempo. Então, assim, a gente não tem que ter pressa, a gente não tem que ter pressa para colher hoje aquilo que foi plantado lá atrás. Cada semente vai se produzir ao seu tempo, cada árvore dá seu fruto no tempo certo. Então, isso é importante também, ter paciência. Ou seja, a gente que está trabalhando no movimento espírita aqui nos Estados Unidos, é bom nós sermos pacientes, tudo tem seu tempo, e também a gente não precisa fazer questão, que às vezes é uma coisa que às vezes pode dar aquela ideia errada, que a gente está aqui para converter as pessoas, vamos converter todo mundo. Não, a gente não está aqui para converter ninguém. A gente está aqui, realmente, a gente está oferecendo o que a gente pode oferecer, a gente está oferecendo principalmente o nosso exemplo, está oferecendo os ensinamentos que Jesus nos trouxe, colocando em prática no nosso dia a dia, mas a gente não tem que fazer com que ninguém se converta ou passe a vir para o Espiritismo, vamos aumentar os números, vamos aumentar, deixar as casas sempre cheias e multiplicar as casas. Isso não é necessário. Fazendo a nossa parte, trazendo aqueles ensinamentos de uma maneira que as pessoas possam compreender e aplicar no dia a dia, da maneira que a pessoa achar melhor, a pessoa mantendo a religião que ela tem, as crenças que elas têm, isso está bom, a gente já está fazendo o nosso papel aqui. Jesus não falou, vai lá e converta todo mundo, nem Allan Kardec falou para converter todo mundo, ou falou que o Espiritismo vai ser um dia a religião que a Terra inteira vai ser espírita. Não, isso nunca foi falado por ninguém. Pelo contrário, o espírita vai ser, como a gente é hoje, uma religião, uma filosofia, e também uma ciência, mas respeitando todas as outras religiões que existem também. E aqui eu trouxe um outro texto também de Mateus, que fala algo bem semelhante, que é a parábola do semeador. Então, enquanto semeava, uma parte, Jesus falando para os discípulos, né? Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha plantado. Quem pode ouvir, ouça. Então, o que a gente tem aí com essa parábola que Jesus nos traz é justamente essa ideia de que cada terreno está apropriado para receber ou não a semente, produzir ou não aquela árvore. Ou seja, às vezes a gente recebe essa semente, mas a gente não está, o nosso solo não está preparado para ainda fazer aquela semente germinar. Da mesma maneira, as sementes todas que vieram na época em que começou toda essa difusão do espiritismo, em que começaram todas aquelas comunicações, a gente pode ver que as comunicações apareceram no mundo inteiro. Kardec recebia cartas do mundo inteiro de médiums que recebiam aquelas
mesmas informações e mandavam para ele. Foi assim que ele fez, por exemplo, a compilação do Livro dos Espíritos. Então, ele batia as informações, via que a mesma informação vinha de várias fontes diferentes, e então dava para ele aquela certeza de que eram informações que estavam vindas realmente de uma única fonte no mundo espiritual, ou de um grupo de uma fonte parecida, e era uma informação realmente verídica. E aquelas sementes vieram em várias épocas, mas naquele primeiro momento, onde elas germinaram? Ali na França, com Allan Kardec. Ele era aquele solo que realmente já estava preparado para ter essa germinação. Mas não significa que as sementes não foram espalhadas por outros lugares. E em cada lugar aquela semente vai nascendo no momento certo também. Agora um outro texto, também agora de André Luiz, que foi psicografado aqui em Nova York, que é o Convite ao Pensamento, que ele fala o seguinte: o materialismo inventou máquinas capazes de sustentar o mínimo esforço físico para o homem na Terra, mas não lhe suprimiu as aflições de espírito. Quanto mais supercultos os povos do planeta, do ponto de vista do cérebro, mais ampla a taxa dos sofrimentos de natureza moral. Então essa questão do materialismo, é importante a gente pensar nisso, quando ele fala isso, para a gente pensar sempre assim, pensar no país em que a gente está, na cultura em que a gente está e na realidade em que a gente está. Então um dado que eu trouxe aqui para a gente pensar, é um dado do Banco Mundial de 2017, que mostra que naquele ano os Estados Unidos consumiram 13 trilhões de dólares. Foi o país que mais consumiu no mundo inteiro. Na sequência veio a União Europeia toda, com 9,6 trilhões, e depois a China com 4,6 trilhões. Ou seja, esse país é um país realmente que tem um consumo maior, é um país que tem, talvez a gente possa até falar a questão que ele fala do materialismo, é um país que tem realmente uma cultura de um consumo maior do que se a gente comparar aqui com esses outros países, ou no caso toda a União Europeia, ou a China, por exemplo. Mas isso significa que aqui nos Estados Unidos a gente não tenha outros tipos de sofrimento só porque a gente tem uma economia mais rica, por exemplo? Não, não significa. E, inclusive, o próprio André Luiz fala que somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio, no combate à praga da obsessão, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo, da angústia e da descrença, pelas quais se insinua a força da sombra contra a luz e do desequilíbrio contra a harmonia que rege a existência. Então, nesse ponto, se a gente for ver, aqui nos Estados Unidos são o país que mais consome no mundo, são um dos países mais ricos do mundo, mas ao mesmo tempo, se a gente for ver o índice de depressão e ansiedade aqui, ele é o país que tem o terceiro maior índice de depressão e de ansiedade. Se a gente for ver, é o país que tem o segundo maior índice de consumo de drogas e de álcool no mundo. Então, por que é importante a gente saber isso? Para a gente saber, nós, como espíritas, alguns pontos em que a gente pode oferecer ajuda, que a gente pode oferecer, fazer um trabalho voltado a esses pontos. Então, se for pensar, a gente tem, por exemplo, na Casa Espírita, atendimento fraterno, que é justamente para uma pessoa que está passando por alguma situação de depressão, uma pessoa que está, às vezes, pensando em suicídio, que a gente abre a casa e fala, não, você é bem-vindo aqui, venha, conversa com a gente, uma conversa privada, para desabafar, conversar, e a gente mostrar como a doutrina espírita pode ajudá-lo a sair dessa situação em que você se encontra. Se a gente for ver a questão do consumo de drogas e de álcool, são informações que, pela doutrina espírita, a gente tem uma visão diferente disso. A gente sabe pelo espiritismo, muitas vezes, o que pode levar uma pessoa a ter qualquer tipo de dependência, a ter qualquer tipo de agora me veio a palavra em inglês e não veio em português. Bom, para o André que não vai ter. No addiction, de vício, obrigado. Então, qualquer tipo de vício, são diversos vícios que a gente sabe que a gente pode ter, vícios morais, tem esses vícios, às vezes, de droga, vícios de álcool, mas todos os vícios morais que nós temos também no nosso dia a dia. E o Espiritismo traz para a gente, muitas vezes, a explicação disso, quando a gente for ver do Espírito Eterno, das múltiplas encarnações que nós temos, e traz também os pontos em que nós podemos trabalhar para nos melhorarmos. Se a gente for ver o Evangelho segundo o Espiritismo, tem diversas lições que mostram justamente isso, como a gente pode fazer esse auto-trabalho, como a gente pode se auto-melhorar, se auto-iluminar, para a gente aos poucos evoluir
e conseguir nos tornarmos pessoas melhores. Então é interessante para a gente ver todos esses pontos que nós temos aqui no país em que estamos e o que o nosso trabalho, o que a doutrina espírita pode oferecer para as pessoas que estão aqui também. E agora eu trago também um trecho do Mateus em que em que Mateus fala o seguinte: os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos. Por quê? Que foi um momento em que os fariseus viram que Jesus estava jantando com pessoas que eles consideravam pecadores, né? Então, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, que seria aquela lição que a gente sempre fala, que Jesus veio para trazer, para ensinar as pessoas que estavam doentes. Ele não veio para quem estava são, ele é o médico das almas, então ele veio para tratar as pessoas que estão doentes da alma, que somos nós, todos nós somos. Então, se a gente for ver, é justamente isso, o Espiritismo está aqui para quem? Para as pessoas que precisam do Espiritismo, que podem se beneficiar daquilo que o Espiritismo traz. Então é justamente esse o foco que nós, como espíritas, como trabalhadores espíritas, devemos ter aqui nos Estados Unidos. Vamos ver as pessoas que precisam, quais são aqueles grupos de pessoas necessitadas em cada local para a gente poder oferecer o trabalho necessário. Agora uns trechos que eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, também para a gente refletir sobre esse nosso trabalho aqui. Esse é o capítulo 6, o Cristo Consolador, em que nós temos o seguinte: Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Ou seja, nesse ponto é sempre bom a gente lembrar que ele fala assim, tem de lembrar aos incrédulos, ou seja, se a gente tem que lembrar alguma coisa a alguém, significa que aquela pessoa já teve aquela informação. Então é justamente a gente, em primeiro lugar, relembrando todos aqueles ensinamentos que Jesus já nos trouxe há tanto tempo, mas que até hoje a gente precisa realmente reforçar em nós mesmos, para a gente relembrar e realmente colocar em prática aquela palavra de Jesus. E aí, em seguida, ele fala, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. É importante para a gente pensar também que antes até da gente se instruir, da gente ir atrás e se dedicar também aos estudos, é importante a gente também aprender a nos amarmos, o que não é tarefa fácil, óbvio, né? Se fosse, não precisaria Jesus ter falado amai uns aos outros assim como eu vos amei, e nem precisaria eles depois de 1800 anos chegarem e falar de novo para a gente aprender a nos amar e para a gente nos amar. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas esse, então, é sempre bom a gente lembrar que nós, como espíritas, vamos fazer, então, também esse trabalho entre a gente, esse trabalho para a gente se amar, para a gente se respeitar, para a gente se tolerar, porque como a gente pode oferecer para os outros aquilo que a gente não tem? Então, se a gente quer estar pronto para um trabalho aqui, de ajudar as pessoas à nossa volta, primeiro a gente tem que se ajudar. Se a gente não tiver forte, não tiver com aquela força suficiente para a gente se levantar, como a gente vai conseguir dar a mão e levantar a pessoa que também estiver ao nosso redor? Aí aqui temos no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, quando Allan Kardec e os espíritos falam sobre o perdão das ofensas. Então eles trazem o seguinte: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis, senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então isso também é interessante, que a gente tem que colocar esse ensinamento em prática, né? Para a gente perdoar os outros, perdoar justamente nós, uns aos outros, dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, perdoar, muitas vezes, como a gente falou, aquelas pessoas que a gente vai falar sobre espiritismo e não aceita bem o espiritismo, perdoa também, não tem por que guardar mágoa. Lembro também uma vez eu estava em Las Vegas, trabalhando lá em Las Vegas, dentro de uma universidade, e veio uma daquelas pessoas que às vezes encontra aqui, comum pela rua, que a pessoa chega e fala, posso falar um pouquinho de Jesus para você? E a pessoa
era de uma religião, nem lembro qual religião que era, mas a pessoa veio perguntar, posso falar de Jesus para você? Eu falei, pode. Pode. Ele falou, você já tem religião? Eu falei, tenho. Que religião que você é? Eu falei, eu sou espírita. E a pessoa na hora fez assim, como assim? Você fala com os espíritos? Isso é errado, isso é coisa do demônio. Você não pode fazer isso, né? Daí eu virei e falei, na hora passou pela minha cabeça, né? Fiquei nervoso, eu falei, calma, calma. Eu falei, não, mas você sabe o que a gente fala? Não, eu sei que vocês conversam com os espíritos, coisa do demônio, isso não pode. Eu falei, não, mas a gente segue a Bíblia, a gente segue o Evangelho. A gente estuda o Evangelho. Da mesma maneira que você estuda a Bíblia, a gente também traz o nosso estudo, só que a gente faz uma outra interpretação. E ele seguiu falando que não podia, que não podia. E eu falei, um dos pontos que a gente tem aqui é respeitar os outros e inclusive a religião dos outros. Então eu te respeito, você tem a sua religião, eu respeito você, assim como eu peço também que você me respeite. E aí eu virei as costas e fui embora. Mas é bom lembrar isso, né, para justamente isso, perdoar a pessoa. Assim, a pessoa quis me atacar, quis atacar o espiritismo, por não ter conhecimento realmente de como que é a religião. Que às vezes, muitas vezes, quando a gente fala em espírito, espiritismo, vem na cabeça justamente isso de muitas pessoas que não conhecem, que a gente conversa com os demônios, que a gente evoca os espíritos para mil e uma utilidades e realmente não fazem ideia de que dentro da casa espírita a gente lê o Evangelho, a gente lê os ensinamentos de Jesus, só que faz uma interpretação segundo a interpretação da doutrina espírita. Então esse é um ponto importante, a gente perdoar aquelas pessoas que ainda não nos entendem, que ainda não nos toleram, assim, ter tolerância para também conseguir essa tolerância alheia, né? Agora, também a questão da caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o texto, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ou melhor, o capítulo sobre isso, em que ele faz o seguinte, vós espíritas podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, justamente a caridade, essa caridade que Kardec tanto nos traz em todos os 5 livros dele, nos textos da Revista Espírita e todas as comunicações dos espíritos, um dos pontos principais que a gente traz na doutrina e no movimento espírita é a caridade. E a caridade, como a gente vê aqui, é o trabalho que vocês têm aqui no Caminho da Luz, que tem a visita para o asilo, que é um trabalho de caridade mais bonito do que isso. Vocês vão no asilo com o grupo de palhaços para animar aquelas pessoas que estão lá. Vocês vão com um grupo que fazem as unhas das senhoras para também animá-las e tocam violão. Isso é uma caridade, é uma maneira da gente ir lá. Não significa necessariamente que vocês vão lá para falar sobre o espiritismo, para falar sobre Allan Kardec, para falar sobre a questão número X do Livro dos Espíritos, não. Mas estão indo colocar em prática justamente aquilo que o espiritismo traz para a gente, que é justamente ser o exemplo para os outros. Que é coisa mais linda do que a gente ser o exemplo, a gente não precisa falar para a pessoa, eu sou espírita, eu estou aqui fazendo um trabalho por ser espírita, não. A gente tem aquilo dentro da gente, a gente faz aquele trabalho independentemente da religião que a gente é, da crença que a gente tem, mas porque a gente sabe que aquilo vai fazer bem a uma outra pessoa. E aqui no capítulo 20, também do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo sobre os trabalhadores da última hora, a gente tem o texto da missão dos espíritas, que é de Erasto, e ele fala o seguinte: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ame-se a vossa falante de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Então esse é o ponto importante nosso, mãos à obra, vamos trabalhar, né? O trabalho existe, o trabalho no Espiritismo não falta, que cabe a gente ir lá e
colocar aquele trabalho em prática. O que ele fala, o arado está pronto, a terra espera, e assim, o arado significa, por exemplo, as ferramentas que a gente tem à mão para colocar, para cuidar dessa terra, e são várias ferramentas que a gente tem, são vários trabalhos que a gente tem, não é um trabalho específico que existe no movimento espírita, são vários trabalhos dentro de uma casa espírita, fora de uma casa espírita, então assim, realmente o trabalho não falta. E aqui é um convite realmente que o Erasto traz para a gente ir e trabalhar. E pregar a palavra divina é mais ou menos aquela história. Pregar a palavra divina não significa a gente só, por exemplo, vir aqui e fazer palestras ou ir fazer um grupo de estudo, mas sim no dia a dia, no nosso trabalho, a gente agir e conversar com nossos colegas de uma maneira que a gente coloque realmente em ação aquilo que a gente estuda, tendo caridade, tendo tolerância, tendo respeito ao próximo, na maneira de agir dentro da nossa família, na maneira de agir dentro de, por exemplo, de um trem, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, em diversas situações do nosso dia a dia, a gente está trabalhando pela divulgação do Espiritismo e pela divulgação das palavras de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Não precisa necessariamente estar dentro da casa espírita. É um trabalho que a gente pode fazer 24 horas, independentemente de onde nós estivermos. E aqui para encerrar, trouxe... não, ainda não é para encerrar, ainda tem mais um antes, desculpa. Esse é o texto dos Espíritas no Bom Caminho, de Erastos, em que ele também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz o seguinte: reconhecê-los-eis, ou seja, os espíritas, pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a quem levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, justamente é o ponto aqui da gente fazer o trabalho que a gente faz pelo próximo, não por nós. Por mais que a gente saiba, por exemplo, que a gente, no nosso processo evolutivo, fazer a caridade e trabalhar e amar o próximo, fazer esse trabalho para o próximo é bom para nós mesmos, pagarmos dívidas do passado, de erros passados, a gente sempre fala isso, de dívidas que a gente traz, de vidas passadas, mas no ponto principal a gente tem que fazer aquele trabalho não pensando, estou pagando aquelas dívidas que eu tive da outra vida ou dessa vida mesmo, deixa eu ver aqui meu saldo, quanto que eu tenho para pagar, quanto que eu posso ganhar com esse trabalho voluntário que eu vou fazer, então acho que eu vou ficar no azul, vou sair do vermelho com isso. Não, a gente tem que fazer justamente aquele trabalho sem interesse próprio, sem interesse pessoal, que é o que fala, desinteresse pessoal, abnegação, fazer o trabalho pensando no próximo, porque a pessoa está necessitada. Muitas vezes abrindo mão do que seria melhor para a gente, do que seria melhor para o meu ego, ou para o que eu... por exemplo, a gente está aqui hoje num domingo de sol, muitas vezes a gente podia pensar, a gente poderia estar na praia, que é tão pertinho daqui, mas a gente está aqui dentro. A gente está aqui para nos instruirmos, para nos melhorarmos, para ouvirmos a palavra de Deus, para a gente pensar sobre o nosso trabalho aqui como espíritas nos Estados Unidos. Então é um trabalho que realmente a gente está colocando o interesse do próximo antes do nosso próprio interesse. Então, assim, é um trabalho em que realmente a gente se doa. Esse é o ponto que a gente fala, realmente a gente está se doando pelo outro. A gente está fazendo justamente aquele trabalho que Jesus quer que a gente faça e colocando o exemplo dele em prática. E agora sim, para encerrar, esse texto do livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, que ele fala o seguinte: ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Do trabalho nasce a luz para o caminho e da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Então, só para encerrar com esse texto, para a gente realmente ver, ele fala nesse texto mais voltado ao trabalho de médiuns, ao trabalho da mediunidade, mas eu trouxe aqui para encerrar a palestra, porque eu acho que dá para a gente colocar esse texto em prática, não só no trabalho mediúnico, mas em qualquer trabalho que a gente for fazer, que é justamente isso, servir por mais difícil que seja a situação, servir por mais incompreensão que a gente encontre
dos próximos, das pessoas ao nosso redor, servir sabendo que desse trabalho é a maneira que a gente vai se iluminar, que a gente vai conseguir se melhorar e realmente a gente vai continuar pelo caminho certo. Afinal, servir pela palavra de Jesus e servir conforme Jesus quer que a gente sirva é a principal maneira da gente exercer o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que a gente for como espíritas, e a melhor maneira da gente continuar realmente naquele caminho que Jesus nos mostrou e quer que todos nós sigamos. Obrigado.